Olá, meu nome é Maria Fernanda Toffoli Castilho, sou advogada de Direito Médico Veterinário e Direito Animal. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre as normativas do trabalho voluntário do médico veterinário. Aqui está meu Instagram, qualquer dúvida estou à disposição e é uma honra estar aqui com vocês. Então vamos começar. A resolução normativa 1138 de 2016, que é o Código de Ética Médica Veterinário, nós não podemos deixar de falar nela sobre esse assunto, né? Essa resolução, ela trata da postura ética dos médicos veterinários, ela visa sempre orientar as práticas permitidas, formar um comportamento profissional uniforme, bem como a conscientização de sua função social, bem-estar animal, o bom convívio social entre os profissionais, a integridade, o respeito, a dignidade e a consciência. Ética. Existe claramente um direcionamento normativo, sendo que o Código de Ética Médico-Veterinário ele deve ser observado e cumprido obrigatoriamente em todas as atividades desenvolvidas pelo médico veterinário. Detalhe, sempre importante lembrar sobre a ética, né? A ética é fundamental para uma boa convivência determinada por valores e princípios, né? Ética igual valores e princípios, a gente nunca pode esquecer disso, tá? Portanto, cabe entender que há regras de condutas baseadas em preceitos éticos do que entende-se como correto e desejável socialmente. Portanto, o médico veterinário ele tem que ter em mente que antes dele exteriorizar um ato, ele deve ter pensado anteriormente a isso, ok? Vamos falar agora dos honorários profissionais, tá? Então, quando eu falo em honorários profissionais, eu tenho que definir valores que vão ser cobrados pelos serviços desses profissionais liberais. O médico veterinário, ele é um profissional liberal, tá? E isso é muito complicado, principalmente para aqueles que estão iniciando, acabaram de terminar a faculdade, né? O que temos geralmente é uma padronização de valores na região em que o médico veterinário presta serviços. E o mais importante para observar quando vocês forem fixar um honorário profissional é o trabalho que vai ser desenvolvido e o tempo que vai ser necessário para a resolução desse problema, tá? Então, aqui, a medicina veterinária é uma ciência e, portanto, como já mencionamos, deve ser tratada de forma ética. Um paciente não pode procurar um médico veterinário somente tendo em conta os honorários profissionais, o valor, por exemplo, da consulta. É de salutar importância a ética, a informação, a confiança, a empatia, se colocar no lugar do outro, a disponibilidade, o comprometimento, o zelo e o aprimoramento na profissão. Isso é o mais importante para que um tutor vá até vocês, tá? E o Código de Ética Médico, ele proíbe a mercancia, tá? Ou seja, o médico veterinário, ele está proibido de utilizar valores e condições de pagamento pelos seus serviços como um marketing, né? Em meios de comunicação, veículos de massa e redes sociais. Isso aqui é muito importante, pois o pós-pandemia, o durante a pandemia, né? A gente tem visto muitos erros nas redes sociais, né, que vão gerar muitas notificações e muitos processos éticos. Então, assim, sempre é muito importante o cuidado e ter em mente que o médico veterinário ele está proibido de se promover em redes sociais, de fazer uma mercancia, tá? Ou seja, colocar valores mais baixos para trazer mais a captura de mais tutores, tá? E o médico veterinário ele está proibido, conforme o artigo 15, desculpem, do Código de Ética, onde ele fala: é vedado ao médico veterinário divulgar os seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais. Então, o médico veterinário ele jamais pode divulgar que ele vai prestar um serviço gratuito ou um valor promocional. Detalhe: o médico veterinário ele não é obrigado a prestar serviços gratuitos para ONGs, que é muito comum as pessoas acharem que ele tem que prestar um serviço gratuito, protetores e animais sem tutor ou de rua. Pois o profissional ele teve o direito conquistado, né,
de ter o seu sustento, de estar recebendo pelo seu sustento dos estudos e da sua profissão. Então, é importante ressaltar que o Código de Ética, ele veda que o médico veterinário ou que ele permita que terceiro ofereça serviços como prêmios de qualquer natureza, mesmo que seja entre clientes da própria clínica ou para o público que deseja alcançar. Então, é proibido ele participar de sorteios, oferecer vantagens ou agir no sentido de atrair ou manter clientes, que é aquela questão que a gente falou da mercancia. Essa prática, além de ser proibida, ela é passível de punição. Tá? Uma observação importante é que os valores, a forma de pagamento, a prescrição, a posologia, o tempo de tratamento, eles devem ser informados diretamente ao tutor. O orçamento nunca deve ser genérico. Aqui, como médico veterinário, ele é um prestador de serviços e ele recebe, por essa prestação de serviços, ele foi introduzido ao Código de Defesa do Consumidor. Então, pelo princípio da informação, ele tem que passar o maior número de informações e tirar as dúvidas e se colocar sempre à disposição do tutor. Criar uma empatia, criar a confiança, né? Falar sobre a forma de pagamento, falar sobre os valores, explicar, ter mais paciência, porque o tutor chega lá muito nervoso às vezes com seu animal doente. E hoje, com a questão da família multiespécie, os tutores, eles entendem que os seus animais são como filhos para ele. Essa reciprocidade afetiva entre o homem e o animal mudou muito dos tempos primitivos até hoje. Então, hoje, pelo IBGE, a gente tem o maior número de animais nas famílias que são chamadas multiespécie, do que próprios filhos, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa mudança social, né? O direito animal, ele está aí, ele está trazendo obrigações e deveres, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção e ter esse olhar diferenciado, tá? E o médico veterinário, ele pode. Agora é um detalhe muito importante. Até agora a gente falou que não pode, mas ele pode prestar um serviço de forma gratuita, de acordo com o seu entendimento, né? Mas ele não deve divulgar essa ação em redes sociais, tá? Mesmo que seja para protetores de animais ou pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, isso parte dele, mas não significa que ele possa expor isso, tá? Então, essa é a questão. Se você, como médico veterinário, decidiu ajudar aquele tutor, ok. Mas o que você não pode é divulgar isso, tá? É uma coisa que você vai ter que tratar diretamente isso com o tutor. Mas isso não pode servir para captar clientes ou para se autopromover, tá bom? Então, essa é a questão. Por isso que eu trouxe o que não pode, né? E agora estou falando que vocês podem, mas existe a forma correta de fazer isso. E o que é pro bono, né? Então, pro bono é o que a gente fala na forma gratuita, né? E sendo um ato pro bono, ou seja, um ato voluntário, sem recebimento de honorários, igualmente não deve ter discriminação entre tutores e animais. Então, por exemplo, eu decidi que para aquele animal eu não vou cobrar esse tratamento. Então, eu não posso passar outro animal porque ele está me pagando na frente, eu não posso fazer diferença, eu não posso arriscar no procedimento que eu vou usar com ele, eu não posso onerar esses riscos para o seu paciente, para o animal, eu não posso usar medicamentos vencidos ou técnicas ultrapassadas. Se foi uma questão minha, pessoal, como médico veterinário, fazer pro bono sem cobrar os honorários, eu devo fazer da mesma forma, né? Porque isso foi um combinado e uma questão sua pessoal. O animal não tem culpa, né? Então ele não pode ser prejudicado por isso. Aqui eu vou trazer uma questão que a medicina veterinária e sua prática, ela tem grande responsabilidade na vida e na saúde dos animais, pessoas e nosso planeta. Por isso, então, eu falo que o médico veterinário ele é extremamente responsável pelo todo, né? Tem muitos tutores que acham que ele só vai cuidar do animal. Não, ele cuida da parte da questão da zoonose, ele cuida do planeta, ele cuida da biodiversidade, ele tem uma responsabilidade muito ampla, né, que muitas vezes ninguém conhece.
E o profissional, ele deve oferecer sempre as melhores técnicas, as instalações que ele puder, os medicamentos e tratamentos, para que seja elevado sempre os serviços e o grau de satisfação dos tutores, né? O médico veterinário, ele contribui para o desenvolvimento sustentável para as atuais e as futuras gerações. Então, vamos enaltecer sempre essa linda profissão que vocês têm, né? Vamos se valorizar, vamos respeitar o outro, vamos se colocar no lugar do outro, tá? E aqui eu queria agradecer e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem, eu estarei sempre aqui, tá bom? Muito obrigada e por hoje a gente fica por aqui.